Eu tinha 40 anos quando finalmente entendi o que era ter um espaço que era só meu. Não a casa inteira. A casa era minha e do meu marido, construída juntos, escolhida juntos, pintada juntos numa tarde de sábado em que a gente acabou com tinta nos cabelos e rindo feito dois idiotas no meio da sala. Não era sobre a casa. Era sobre o quarto dos fundos. Durante 14 anos de casamento, eu trabalhei sentada na mesa da cozinha. Costura de ajuste, criação de peças por encomenda, bordados que eu vendia pela internet e que financiaram partes significativas da nossa vida, o carro em 2019, a reforma do banheiro em 2021, a viagem para Gramado que meu marido ainda fala como se tivesse sido presente dele. Eu trabalhava com a máquina de costura entre o porta-temperos e o suporte de frutas, dobrava tecidos na bancada depois do jantar, guardava tudo na gaveta debaixo do fogão porque era o único lugar que sobrava. Por 14 anos, o meu trabalho foi hóspede na própria casa. Quando minha sobrinha mais velha foi morar em São Paulo, o quarto dela ficou vazio. Meu marido disse: "A gente pode transformar num quarto de hóspedes." Eu olhei para aquele espaço por uns 3 dias antes de falar. Olhei para a janela que dava para o jardim, para a luz que entrava de manhã, com aquele ângulo específico que não tinha em nenhuma outra parte da casa. Aí eu disse para o Paulo: "Eu preciso desse quarto." Ele me olhou, perguntou para quê? Para mim, para o meu ateliê. Ele fez aquela pausa que eu conheço bem, a pausa de quem está fazendo cálculo mental sobre o que vai custar concordar e o que vai custar discordar. Depois disse: "Tudo bem." E foi tudo bem. Passei 3 meses transformando aquele quarto. Não foi caro, foi cuidadoso. Montei uma prateleira de madeira que ocupava a parede inteira, com seções para cada tipo de tecido, cada rolo de linha organizado por cor, num suporte que eu mesma pintei de branco. No canto, coloquei a máquina de costura da minha avó, que eu tinha herdado aos 22 anos e guardado numa caixa desde então porque nunca tinha tido espaço para ela. Era uma máquina que não funcionava mais, mas que tinha sobre a tampa uma marquinha circular de uma xícara de café que a minha avó tomava enquanto costurava, e essa marquinha valia mais para mim do que qualquer objeto funcional que eu poderia comprar. Na parede ao lado da janela, eu pendurei os retalhos de tecido que a minha avó tinha deixado. Ela guardava tecidos a vida inteira, pequenos pedaços de coisas que um dia foram vestidos, toalhas, cortinas, a blusa que ela usou no casamento da filha mais velha. Eu organizei esses retalhos num painel, cada um preso com um alfinete de cabeça colorida, dispostos por tom, formando uma espécie de mapa de cor, que era também um mapa de memória. Eu sabia de onde vinha cada pedaço. Era o quarto mais bonito que eu já tinha feito na minha vida. E era meu. Meu marido apareceu na porta quando eu terminei de arrumar. Olhou por uns 10 segundos, sem dizer nada. Depois disse: "Parece que você sempre soube como esse quarto tinha que ser." Eu disse que sim, porque eu sabia. Eu tinha passado 14 anos sabendo. Foi num sábado, 2 meses depois que o ateliê ficou pronto. Paulo estava lavando o carro na garagem e eu estava terminando uma encomenda quando ele apareceu na porta com aquela expressão. A expressão de quem sabe que vai dizer uma coisa que eu não vou gostar e está tentando escolher a embalagem certa. Eu continuei costurando. "Minha mãe quer vir nos visitar", ele disse. "Ótimo." "Quando?" Ela perguntou se pode vir semana que vem. "Semana que vem é segunda", eu disse. "Para quando ela quer vir?" "Quinta." "Ela já viu uma passagem boa." "Já viu ou já comprou?" O silêncio dele já era a resposta. Respirei. Dona Aparecida morava em Campinas. Não era a primeira vez que ela visitava sem que eu fosse consultada antes, era o padrão dela. Uma mulher de 67 anos que tomou decisões sozinha a vida inteira, criou 2 filhos depois que ficou viúva cedo, trabalhou como técnica de enfermagem por 30 anos e desenvolveu a convicção profunda de que agilidade é virtude. Ela via uma passagem em promoção, ela comprava. Ela decidia que era hora de visitar, ela visitava. Não era maldade, era o ritmo dela. "Por quanto tempo?" eu perguntei. 10 dias, ele disse. "Ela quer descansar um pouco. Está cansada, Bea." Eu tirei os óculos de costura e olhei para ele. "Paulo, esse quarto, onde a sua mãe vai dormir?" Eu vi a resposta no rosto dele antes de ele falar. Ele tinha esquecido, ou não tinha pensado.
As duas possibilidades eram igualmente reveladoras. A gente coloca uma cama de hóspede, ele disse. Onde? Na sala. Ou no ateliê, ele disse devagar, como se estivesse testando a temperatura de uma água quente com a ponta do dedo. Não, eu disse. Simples assim. Não. Ele ficou na porta. Eu coloquei os óculos de volta e continuei costurando. Não porque estava ignorando ele, mas porque eu precisava de um momento para separar o que era irritação legítima do que era apenas cansaço de fim de semana. Depois de uns 2 minutos, eu falei sem levantar os olhos da máquina. Paulo, durante 14 anos eu trabalhei na mesa da cozinha. Esse quarto demorou 14 anos para existir. A sua mãe pode dormir na sala, pode dormir no sofá, cama que eu sei que você sabe onde está, pode dormir em hotel a 3 quarteirões daqui. Ela não vai dormir no ateliê. Ele disse que entendia, disse que ia resolver. E resolveu. Armaram o sofá, cama na sala, colocaram um biombo que eu tinha no corredor para dar privacidade, e quando Dona Aparecida chegou na quinta-feira com uma mala grande e um pote de doce de leite que ela sabia que era meu favorito, ela disse que o espaço estava ótimo e que não precisava de nada mais. Os primeiros dias foram bons. Dona Aparecida é o tipo de pessoa que preenche uma casa. Ela conta histórias, ela canta enquanto cozinha, ela pergunta de tudo com interesse genuíno. No segundo dia, ela quis saber de cada encomenda que eu estava fazendo, sentou na cadeira que eu coloquei para visitas no ateliê e ficou olhando enquanto eu trabalhava, fazendo perguntas sobre pontos de bordado, sobre os tecidos, sobre como eu tinha aprendido. Eu gostei daquele momento. Ela me olhava com um tipo de atenção que as pessoas dão quando estão genuinamente curiosas, não quando estão sendo educadas. No terceiro dia, ela insistiu em fazer o jantar para os dois. Quando a gente desceu, o cheiro de frango com jiló tinha tomado tudo, e ela estava com o avental que eu deixo pendurado na cozinha, satisfeita como alguém que acabou de resolver um problema importante. No quarto dia, eu comecei a notar coisas pequenas. A prateleira da cozinha, onde eu guardo as especiarias em ordem alfabética, estava reorganizada por tamanho de pote. A toalha que eu deixo dobrada no banheiro estava dobrada de um jeito diferente. O cabide da entrada, onde eu tenho um sistema específico para bolsas e chaves, estava com tudo trocado de lugar. Eu não disse nada. Cada pessoa tem seus hábitos, pensei. Ela está aqui para descansar e o jeito dela de descansar é cuidar das coisas ao redor. Eu conheço esse tipo de pessoa, minha própria mãe é assim. É generosidade com a forma errada de expressão. No quinto dia, eu fui trabalhar fora. Tinha uma cliente em Perdizes que queria ver pessoalmente os tecidos para o vestido de casamento da filha. Então saí cedo, levei as amostras, passei o dia discutindo opções, almocei por lá, voltei no final da tarde. Quando abri a porta do ateliê para pegar uma amostra que tinha esquecido, eu parei. Fiquei parada no meio do quarto por um tempo que não sei medir. A prateleira estava diferente. Não diferente como quando alguém move uma coisa e coloca em outro lugar, diferente como quando alguém olhou para o seu sistema inteiro e decidiu que entendia melhor do que você como aquilo deveria funcionar. Os rolos de linha que eu organizei por gradiente de cor, do branco ao preto passando por todos os tons, estavam agrupados por tipo de tecido com que combinavam, segundo uma lógica que eu não entendia completamente, mas que claramente fazia sentido para quem reorganizou. Os tecidos que eu dobrava de um jeito específico para poder ver a cor sem desdobrar, estavam dobrados em quadrados uniformes e empilhados por espessura. E o painel da minha avó. Os retalhos tinham sido retirados do painel e dobrados cuidadosamente numa caixinha que ficava embaixo da prateleira. A caixinha estava fechada, organizada, arrumada, e o painel estava vazio. Eu ouvi passos no corredor e Dona Aparecida apareceu na porta com o mesmo sorriso satisfeito que ela tinha trazido para o jantar do frango com jiló. Eu aproveitei que você saiu hoje, ela disse. Estava vendo que você não conseguia encontrar as coisas direito. Organizei tudo por sistema de uso. As linhas que você usa mais estão na altura dos olhos, os tecidos pesados embaixo para não forçar a prateleira. E aqueles retalhinhos, Beatriz, eu coloquei na caixinha porque estavam acumulando poeira no painel. Muito mais organizado assim. Eu olhei para ela. Ela estava sorrindo com o rosto inteiro, esperando que eu sorrisse de volta. Eu olhei para o Paulo que tinha aparecido atrás dela no corredor.
Ele tinha os ombros um pouco subidos, aquela postura de quem está se preparando para uma situação desconfortável, e eu vi nos olhos dele que ele sabia. Não só sabia, estava presente enquanto acontecia. Não tinha como não saber. O ateliê era no fundo da casa. Qualquer mudança significativa no espaço durante horas levaria barulho e idas e vindas pelo corredor. Eu sorri para a Dona Aparecida. Não um sorriso calculado, não um sorriso de mentira, um sorriso que estava segurando um espaço enquanto eu decidia com calma o que fazer. Que bom que você se sentiu em casa, eu disse. E fui para o banheiro fechar a porta e ficar sozinha por 5 minutos. Liguei a torneira, olhei para o espelho, respirei. Não era raiva o que eu estava sentindo, ou pelo menos não só raiva. Era uma coisa mais complexa que a raiva. Era a sensação de ter construído algo com cuidado extremo, com história dentro, com intenção em cada detalhe, e ter isso ser olhado como desordem por alguém que entrou e achou que ajudava. Os retalhos da minha avó não eram poeira acumulada, o painel não era bagunça, o gradiente de linhas não era capricho sem sentido. Cada coisa tinha uma razão que eu poderia explicar em detalhe se alguém tivesse me perguntado. Ninguém tinha me perguntado. Depois de 5 minutos, saí do banheiro, fui para a cozinha, bebi um copo de água e disse para a Dona Aparecida que eu ia adiantar um trabalho antes do jantar. Ela disse ótimo, disse que ia preparar alguma coisa gostosa. Eu agradeci. Minha amiga Renata me ligou mais tarde naquela noite. Renata tem 43 anos, é arquiteta, tem uma capacidade de análise de situação que às vezes assusta, mas que eu sempre agradeço. Eu contei o que tinha acontecido com a voz mais neutra que consegui manter. Ela ficou quieta por uns 4 segundos. Ela mexeu nos retalhos da sua avó. Na minha avó, sim. E o Paulo sabia. E o Paulo sabia. Renata respirou fundo. Bea, o que você vai fazer? Essa era a pergunta. Não o que eu estava sentindo, não se eu tinha razão, não se Dona Aparecida tinha ou não tinha intenção. O que eu ia fazer? Porque sentir é fácil. Reclamar para a amiga é fácil. Ficar quieta e esperar a visita acabar é a saída mais óbvia, e eu já sabia de cor como essa saída terminava. Com um ressentimento que vai ficando mais pesado, camada sobre camada, até que um dia você explode por uma coisa pequena, que na verdade é a soma de todas as coisas grandes que você foi engolindo sem fazer nada. Eu tinha feito isso muitas vezes antes, sabia o gosto, não queria mais. Vou conversar com o Paulo hoje, eu disse, e amanhã eu recoloco tudo no lugar. Renata ficou quieta por um segundo. Depois disse, os retalhos também? Os retalhos também. Ela disse, eu sei que esses retalhos significam muito. Significam tudo, eu disse. E é exatamente por isso. Naquela noite, depois que Dona Aparecida foi dormir, eu chamei Paulo para o quarto. Fechei a porta devagarinho, sem fazer barulho, sentei na beira da cama e olhei para ele de frente. Me conta o que aconteceu hoje, eu disse. Ele ficou de pé perto da janela. Ele sabia que essa conversa vinha. Eu conhecia o jeito que ele fica quando está se preparando para algo difícil, mas necessário. Os braços levemente cruzados, o peso do corpo deslocado para o lado esquerdo. Ela perguntou se podia dar uma arrumada no ateliê. Ele disse. Falou que tinha visto como você não achava as coisas e que tinha uma forma melhor de organizar. E você disse que podia. Eu pensei que você ia gostar, Bea. Ela estava querendo ajudar. Paulo, você se lembra que a gente combinou, quando ela chegou, que eu precisava que o ateliê ficasse intocado enquanto ela estivesse aqui? Que era o meu espaço de trabalho e que qualquer coisa que precisasse de organização, eu mesma faria? Ele ficou quieto. Você se lembra? Lembro. Você falou isso para ela? Uma pausa. A pausa que já era a resposta. Eu ia falar, ele disse. Não achei que fosse necessário naquele momento. Eu olhei para ele por um tempo, sem raiva, com uma clareza que eu estava aprendendo aos 40 anos a reconhecer como minha força, não minha fraqueza. Paulo, o painel da minha avó está vazio. Os retalhos que ela guardou a vida inteira estão numa caixinha fechada embaixo de uma prateleira. Eu organizei aquele painel por 3 horas. Cada alfinete está numa posição que eu escolhi. Cada pedaço de tecido tem uma história que eu conheço. Eu sei, ele disse baixinho.
E você ficou do lado de fora enquanto ela reorganizava o espaço inteiro? Eu entrei algumas vezes, ele disse. Ela parecia tão animada, não quis. Não quis o quê? Não quis fazer ela se sentir mal. Não quis ter uma conversa difícil. Ele ficou olhando para o chão. Eu entendo que você não gosta de conflito, eu disse. Eu entendo que a sua mãe é uma força da natureza e que é mais fácil deixar ela fazer do que explicar por que não. Mas, Paulo, essa facilidade para você tem um custo. E hoje o custo foi meu ateliê. Foram os retalhos da minha avó dentro de uma caixinha porque alguém achou que eram poeira acumulada. Ele levantou os olhos. Ela não sabia o que eram, ele disse. Eu não falei para ela. E por que não falou? Uma pausa mais longa dessa vez. Eu não sei, ele disse. Eu devia ter falado. Sim, devia. Ficamos em silêncio por um tempo. O tipo de silêncio que não é vazio é cheio de coisas que estão sendo digeridas. Eu não quero que você tenha uma briga com sua mãe, eu disse. Ela é uma mulher boa e eu gosto dela genuinamente. Mas eu preciso que você entenda que quando você deixa essas coisas acontecerem sem dizer nada, você está me comunicando que a tranquilidade dela vale mais do que o meu espaço. Mesmo que não seja isso que você pensa, é isso que acontece na prática. Ele veio sentar ao meu lado na cama. Ficou um tempo em silêncio. Você vai arrumar de volta? Ele perguntou. Vou, eu disse. Você vai me ajudar? Vou. É claro que vou. E vai falar com ela amanhã? Ele respirou fundo. Vou. Eu mesmo vou falar com ela antes de você. Eu olhei para ele. Quando você fala que vai, você fala de verdade? Ele me olhou de volta. De verdade. Em 12 anos de casamento, eu aprendi a diferença entre o assentimento que encerra uma conversa desconfortável e o assentimento que nasce de um entendimento real. Aquele era o segundo tipo. A gente foi para o ateliê depois da meia-noite. Eu acendi a luz baixa do abajur que fica no canto, o único móvel que eu comprei especificamente para aquele quarto, uma luminária de chão de madeira que encontrei num antiquário em Pinheiros. Aquela luz dava ao quarto um tom que eu gostava, âmbar e quieto. Paulo tirou os rolos de linha das prateleiras um por um e foi me passando enquanto eu reorganizava. Eu ia colocando cada um no lugar certo do gradiente, do off-white mais suave ao preto mais fundo, reconstruindo a sequência que eu tinha montado com cuidado na semana em que o ateliê ficou pronto. Paulo não sabia a ordem, então eu ia dizendo, esse vem depois do outro, esse fica aqui, não, esse vai antes. E ele ia colocando sem perguntar por quê, confiando que eu sabia. Os tecidos eu redobrei sozinha, cada um do meu jeito, com a dobra que deixa a cor visível na frente. Paulo ficou sentado na cadeira de visitas me observando, com o rosto que ele faz quando está quieto de um jeito produtivo, processando alguma coisa por dentro. Os retalhos da minha avó eu deixei por último. Abri a caixinha com cuidado. Estavam todos dobrados, cada um em quadradinho uniforme, como origami. Eu desfiz cada dobra devagar. O tecido florido que virou a blusa do aniversário de 50 anos dela. O linho bege que foi uma toalha de mesa até desfiar. O crepe rosa chá que não sei de onde veio, mas que ela guardou décadas. A flanela azul marinho que eu me lembro de ver nos joelhos dela quando ela costurava no inverno. Fui colocando cada um de volta no painel, realinhando os alfinetes de cabeça colorida, reconstruindo a disposição por tom. Paulo ficou em silêncio vendo. Quando eu coloquei o último retalho, me afastei um passo e olhei para o painel inteiro. Estava de volta. Paulo se levantou da cadeira e veio ficar ao meu lado. Ficamos os dois olhando para aquele painel no silêncio do meio da noite. Sua avó costurava muito? Ele perguntou. A vida inteira, eu disse. Até o ano antes de morrer. Você aprendeu com ela? Com ela e por causa dela, eu disse. São coisas diferentes. Ele ficou um tempo olhando para os retalhos. Eu não sabia que isso tudo era da sua avó, ele disse. Eu devia ter contado para ela. Devia. Mas agora você vai contar amanhã. Ele assentiu. E dessa vez eu senti o peso real do assentimento. Na manhã seguinte, acordei antes de todo mundo. Fiz café do jeito que eu gosto, forte, com aquela proporção específica que levei anos para acertar. Peguei a xícara que comprei numa ceramista de Cunha numa viagem que a gente fez no aniversário de 10 anos de casamento, uma xícara baixa e larga de cor ocre que cabe perfeitamente nas duas mãos. Fui para o ateliê. Sentei na minha cadeira.
Olhei para o painel da minha avó com a luz da manhã entrando pela janela. A luz daquele quarto de manhã era diferente da luz de qualquer outra hora. Tinha uma qualidade específica que eu não sei nomear, mas que eu reconheço toda vez. Era parte da razão pela qual eu precisava daquele quarto. Fiquei assim um tempo, bebendo café, olhando para os retalhos, deixando a manhã entrar. Paulo desceu antes de Dona Aparecida. Passou pela porta do ateliê, me viu, entrou, ficou de pé por um segundo. Eu vou falar com ela agora, ele disse, antes do café. Tudo bem, eu disse. Pode ser depois do café também. Não precisa ser urgente, só precisa acontecer. Ele assentiu. Foi para a cozinha. Eu ouvi a conversa dos dois em partes. Não porque estava ouvindo de propósito, mas porque o corredor transmite som e eu não estava fazendo barulho nenhum. Ouvi a voz dele, calma, sem drama. Ouvi a voz dela fazer uma pergunta, depois outra. Ouvi um silêncio mais longo. Depois ouvi os passos dela no corredor. Ela parou na porta do ateliê. Ficou olhando para o painel, para as prateleiras, para o quarto inteiro que estava exatamente como ela não tinha deixado. Eu estava de costas para ela, ajustando um alfinete que tinha ficado torto. Esperei um segundo, respirei, depois virei com a xícara na mão. Ela tinha uma expressão que eu não sabia classificar direito. Não era só surpresa. Era surpresa com uma camada embaixo que parecia reconhecimento. Bom dia, Dona Aparecida. Você arrumou de volta, ela disse. Arrumei, eu disse. Quer café? Está fresquinho. Ela ficou parada por um momento mais. Ana, Beatriz, ela corrigiu, porque ela às vezes esquece os nomes quando está processando alguma coisa. Beatriz, o Paulo me falou sobre os retalhos, sobre a sua avó. Eu apoiei a xícara na bancada. Olhei para ela sem raiva, sem acusação, com a clareza que eu estava aprendendo a habitar. A senhora entrou nesse quarto com intenção boa, eu disse. Eu sei disso. Conheço a senhora faz 12 anos e sei como é o coração dela. Mas esse ateliê não é uma área de serviço que precisava de organização. É o lugar onde eu trabalho, onde eu guardo coisas que têm história. Cada coisa aqui está onde está por uma razão. Quando a senhora quiser ajudar com alguma coisa nessa casa, me pergunta antes, tá bom? Ela ficou olhando para mim por um tempo que pareceu mais longo do que provavelmente foi. Então ela disse, você tem razão. Simples assim. Sem drama, sem defensiva, sem o mas que eu estava esperando no final. Eu preciso ser honesta. Não era o que eu estava esperando. Eu tinha me preparado para uma conversa mais longa. Tinha construído na minha cabeça as possíveis respostas dela e as minhas respostas para as respostas dela, o diagrama mental que a gente monta quando sabe que uma conversa pode ser difícil. Não precisei de nenhum. Eu tenho o hábito de entrar nos espaços das pessoas, ela disse. Sempre tive. É uma coisa que o Paulo já me falou antes, que a minha filha já me falou. Eu entro e começo a organizar porque é como eu me sinto útil. Não penso antes. Ela parou. Olhou para o painel. Eu não sabia que eram da sua avó. Se soubesse, não teria tocado. Eu respirei. Eu sei que não sabia. Por isso que era importante o Paulo ter contado antes. Ela assentiu. Um assentimento que tinha peso. Posso perguntar uma coisa? Ela disse. Pode. Ela apontou para o painel. Esse aqui, o rosa. Que roupa era? Eu olhei para o retalho de crepe rosa chá. Nunca soube ao certo, eu disse. Minha avó guardava tecidos de tudo sem sempre anotar de onde vinham. Mas esse ela separou numa caixinha menor dentro da caixa grande, então devia ser alguma coisa especial. Dona Aparecida ficou um tempo olhando. Minha mãe também costurava, ela disse. Quando eu era pequena, eu lembro do barulho da máquina de madrugada quando ela pegava trabalho extra. Eu não sabia disso sobre ela. Também não sabia o que dizer, então não disse nada. Às vezes o silêncio depois de uma informação desse tipo é mais respeitoso do que qualquer resposta. Vou tomar aquele café, ela disse. Claro. Vem. A gente foi para a cozinha. Paulo estava sentado à mesa com a expressão de quem não sabe o que vai encontrar, mas está aliviado com o que está vendo. Servi 3 xícaras. Sentamos. Ela me contou sobre a mãe dela, sobre a máquina de costura que ficou com a irmã mais velha quando a mãe morreu e que ela nunca pediu de volta porque achou que não tinha direito. Eu ouvi de verdade, não com metade da atenção, enquanto a outra metade processava outras coisas.
Ouvi porque ela estava me contando uma coisa real sobre ela mesma, uma camada que eu não conhecia em 12 anos, e isso merecia a atenção completa. Paulo ficou quieto ouvindo também. Quando Dona Aparecida foi tomar banho, ele me olhou por um segundo por cima da xícara. Como você faz isso? Ele disse. O quê? Isso, ter esse tipo de conversa sem que as coisas desandem. Eu pensei antes de responder. Eu não sempre fiz assim, eu disse. Durante muito tempo eu ficava quieta. Engolia as coisas e ficava quieta, e depois ficava remoendo sozinha até não aguentar mais. Aprendi na marra que guardar tem um custo maior do que falar. Ele ficou olhando para a xícara. Eu deveria ter falado com ela antes, disse. Quando você me pediu. Não falei porque eu sempre fico com receio de ela ficar magoada. Paulo, eu disse. Você pode ser claro e ainda assim ser gentil. Uma coisa não cancela a outra. Você não precisa gritar para estabelecer um limite. Não precisa ser grosso. Só precisa ser honesto. E honestidade sem crueldade é completamente possível. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, baixinho, eu vou tentar aprender a fazer isso. Eu estendi a mão e coloquei sobre a dele na mesa. É o suficiente, eu disse. Os dias que restaram da visita foram diferentes. Dona Aparecida perguntava antes de qualquer coisa. Não de forma exagerada, não com o tom de quem está cumprindo uma punição. Simplesmente perguntava, posso usar a churrasqueira no almoço? Posso mover essa cadeira para perto da janela? Posso colocar as compras que fiz na geladeira aqui nessa prateleira? Era um ajuste pequeno no comportamento, mas que mudava completamente o que havia no ar entre a gente. E aconteceu uma coisa que eu não tinha previsto. Ficamos mais próximas. Ela voltou ao ateliê 2 vezes, dessa vez convidada. Na primeira, eu mostrei para ela o painel da minha avó em detalhe, contei as histórias que sabia, admitiram juntas as histórias que não sabiam. Ela me falou do vestido que a mãe dela fez para a formatura dela, de um tecido azul marinho, que ela ainda se lembrava da textura. Na segunda vez, ela me pediu para ver como a máquina de costura da minha avó funcionava. Eu disse que ela não funcionava mais, mas que eu poderia mostrar as peças. Passamos 1 hora assim, eu explicando cada parte da máquina antiga, ela fazendo perguntas com uma curiosidade que eu não esperava. Você nunca tentou consertar? Ela perguntou. Nunca tive certeza de que queria, eu disse. Tem alguma coisa bonita em uma máquina que não funciona, mas ainda existe. Ela não desapareceu só porque parou. Dona Aparecida ficou olhando para a máquina por um tempo. Depois disse, isso é uma coisa bonita de pensar. Na penúltima noite, a gente fez um jantar que não tinha sido planejado. Ela começou a fazer uma sopa de agrião, que era a receita da mãe dela. Eu entrei na cozinha para pegar água e acabei ficando. E aí ela foi me ensinando os passos, e aí eu fui pegando coisas e ajudando, e aí a gente ficou 2 horas na cozinha, sem que nenhuma das duas tivesse planejado isso. Paulo apareceu na porta eventualmente com cara de quem está aliviado e com fome ao mesmo tempo. A sopa estava boa demais. Ele comeu 2 tigelas e disse que queria que todas as visitas terminassem assim. Dona Aparecida e eu nos olhamos e rimos ao mesmo tempo. No dia em que ela foi embora, eu a ajudei a fechar a mala enquanto Paulo aquecia o carro. Ela estava dobrando uma blusa quando parou por um segundo. Beatriz, ela disse sem virar. Sim, eu nunca fui boa em pedir licença para as coisas. Sempre entrei nas situações como se já tivesse permissão. Eu fiquei quieta, esperando. Mas você me fez pensar que pedir licença não é fraqueza, é respeito. E eu não tinha pensado assim antes. Eu me sentei na beira da cama. Dona Aparecida, a senhora criou 2 filhos sozinha depois de perder o marido cedo. Trabalhou 30 anos num trabalho difícil. Tomou decisões sozinha porque não tinha outra opção. Eu entendo de onde vem esse jeito. Ela finalmente virou e me olhou. Entender não é a mesma coisa que aceitar, ela disse. Não, eu disse, mas é o começo. Ela me abraçou. Não o abraço de chegada, cheio de energia e expectativa. Era um abraço mais quieto, o abraço de alguém que foi a algum lugar e voltou diferente. No aeroporto, na hora do embarque, ela me segurou pelos braços e me olhou de perto. Meu filho escolheu bem, ela disse. A gente escolheu bem um para o outro, eu disse. Ela sorriu. É assim que tem que ser. No caminho de volta, Paulo ficou em silêncio por um tempo.
A cidade passava pela janela, aquela luz de tarde que deixa tudo com uma cor que eu gosto, dourado com cinza, o jeito que São Paulo fica quando o dia não decidiu ainda se vai chover. Eu devia ter contado sobre os retalhos da sua avó no primeiro dia, ele disse. Sim, eu disse. Devia. Por que você não me cobrou antes? Você sabia que eu não tinha contado. Eu fiquei pensando na resposta antes de dar. Porque eu aprendi que cobrar antes de falar claramente não adianta muito. Eu disse. Primeiro eu precisava falar, colocar no espaço entre a gente o que eu precisava, de forma clara, sem esperar que você adivinhasse. Aí, se mesmo assim a coisa não acontecesse, eu teria razão de cobrar, mas na maioria das vezes, quando eu falo de verdade, você ouve. Ele ficou quieto. Você faz isso parecer simples, ele disse. Não é simples, eu disse, mas fica mais fácil com prática. Ele estendeu a mão e pegou a minha sobre o banco. A gente ficou assim o resto do caminho, sem precisar de mais nada. Quando chegamos em casa, eu fui direto para o ateliê. Acendi a luminária de madeira do canto, sentei na minha cadeira, olhei para o painel da minha avó, com a luz do fim do dia, entrando de lado pela janela, aquela luz que pega os retalhos por um ângulo diferente e faz as cores aparecerem de outro jeito. O crepe rosa chá ficou quase alaranjado naquela luz. Peguei o celular e mandei mensagem para a Renata. Ela foi embora. Está tudo bem? Ela respondeu em menos de 1 minuto. Mais do que bem. O painel está de volta? Está de volta. E os retalhos? Todos no lugar. Ela demorou um pouco mais para responder. Quando veio, eram só 4 palavras. Sua avó ficaria orgulhosa. Fiquei com o celular na mão por um tempo, olhando para essas palavras. Não porque eu precisava de validação, mas porque tem coisas que a gente faz por si mesma e que ficam com outro sabor quando alguém que você ama vê e reconhece. Quero ser honesta sobre uma coisa. Eu não sou uma mulher sem medo. Tenho muito. Tive medo de magoar Dona Aparecida, de criar uma situação ruim na visita dela, de parecer controladora demais, possessiva demais, difícil demais. Tive medo de que Paulo achasse que eu estava exagerando. Esses medos são reais, eu os sinto, mas aprendi que medo é uma informação, não uma ordem. Ele me diz que aquilo importa para mim. Cabe a mim decidir o que fazer com esse importar. O que eu fiz foi falar. Com cuidado, sem crueldade, mas sem engolir. E o mundo não desabou. Dona Aparecida não foi embora magoada. Pelo contrário. Meu casamento não rachou. Pelo contrário. Tem uma coisa que a minha avó dizia e que eu levei anos para entender direito. Ela dizia que uma casa pode ser feita de tijolos, mas um lar é feito de verdade dita na hora certa. Quando eu era nova, eu achava bonito, mas não entendia o que era a hora certa. Agora entendo. Hora certa não é quando você não aguenta mais. Hora certa é antes disso. É quando você ainda consegue falar com clareza, sem o peso de tudo que você foi acumulando, sem precisar explodir para ser ouvida. É quando a conversa ainda pode ser boa. Um lar não é o lugar onde as coisas ficam no lugar certo. Lar é onde você pode dizer isso importa para mim, sem precisar se desculpar por importar-se. Onde as pessoas ao seu redor, mesmo quando erram, têm capacidade de ouvir. Onde você pode ser honesta com quem você ama, exatamente porque você ama, não apesar disso. Eu construí esse ateliê com 14 anos de espera, com a máquina da minha avó num canto e os retalhos dela numa parede e a luz da manhã entrando por uma janela que eu escolhi. Não era só um cômodo. Era a prova de que o que eu faço tem um lugar, de que o meu trabalho merece um espaço, de que eu mereço um espaço. E aprendi que defender esse espaço não é egoísmo, é um ato de amor, inclusive pelas pessoas a quem você precisa dizer não. Paulo apareceu na porta do ateliê com 2 xícaras de café. Você vai ficar mais tempo aqui? Ele perguntou. Um pouco mais, eu disse. Ele deixou uma xícara sobre a bancada ao lado de mim, sem perguntar se eu queria, porque depois de 12 anos ele sabia que eu queria. Depois ficou na porta olhando para o quarto por um momento. Ficou lindo aqui, ele disse, desde o começo. Sempre ficou lindo. Eu sorri para ele. Eu sei, eu disse. Eu sempre soube que ia ficar. Ele foi embora pela casa, os passos sumindo no corredor. Eu fiquei um momento olhando para o painel da minha avó, para cada retalho no lugar que eu tinha escolhido para ele, para o crepe rosa chá que não sei de onde veio, mas que ela guardou a vida inteira como se valesse alguma coisa.
Valia, claro que valia. Depois peguei a xícara, levantei e fui fazer o café com ele. 22 meses. Esse foi o tempo que levei para perceber que estava sustentando, com cada centavo que eu ganhava, a arrogância de uma família inteira. 22 meses ouvindo que eu não sabia o que era gratidão, que não entendia o valor da família, que uma mulher sem filhos nunca ia construir nada de verdade. E numa tarde de quarta-feira, quando minha sogra olhou para o meu escritório cheio de clientes e disse àquela roda de amigas dela que tudo aquilo existia porque a família do meu marido tinha dado base para mim, eu sorri. Sorri porque naquele exato momento eu já sabia o que ia acontecer. Mas vou chegar lá. Deixa eu começar do começo. Tenho 40 anos. Fiz 40 em março, sozinha no meu apartamento, com um copo de vinho e uma série que eu tinha parado no meio há 2 anos porque nunca tinha tempo. Foi a melhor festa de aniversário da minha vida adulta. Mas essa parte vem depois. Comecei a trabalhar com design de interiores aos 23 anos, como assistente num escritório pequeno no centro da cidade. Não tinha nome, não tinha carteira assinada, tinha vontade e um caderno de croquis que eu levava para todo lugar. Fui aprendendo enquanto trabalhava, fiz curso técnico à noite, depois especialização aos fins de semana. Aos 28 anos, abri meu próprio estúdio. Uma sala alugada, uma mesa, um computador que travava quando eu abria mais de 3 abas ao mesmo tempo e uma dívida no banco que eu pagava todo dia 15, com pontualidade religiosa, porque sabia que um atraso custava mais do que dinheiro. 12 anos depois, o estúdio tinha crescido. 3 colaboradoras fixas, carteira de clientes fidelizada, contratos com 2 incorporadores de médio porte e uma reputação que eu tinha construído projeto por projeto, entrega por entrega, revisão por revisão. O CNPJ era meu. O contrato social era meu. Cada móvel daquele escritório tinha sido comprado com nota fiscal no meu nome. Cada reforma tinha sido paga com dinheiro que eu ganhei acordando cedo e chegando em casa tarde. Conheci meu marido numa reunião de síndicos do prédio onde eu morava. Ele era o representante do bloco B, eu era do bloco A. Discutimos sobre a reforma da garagem durante 40 minutos e, no final, ele me pediu o telefone dizendo que precisava continuar aquela conversa em outro momento. Tinha 39 anos, era engenheiro civil, divorciado sem filhos, com aquele tipo de calma que a gente confunde com maturidade quando ainda está aprendendo a diferença. Ficamos juntos 2 anos antes de casar. Conheci minha sogra no 3º mês de namoro. Ela morava num apartamento próprio a uns 20 minutos de carro, saudável, ativa, participava de grupo de caminhada 3 vezes por semana. Nas primeiras vezes, foi simpática comigo, gentil, até. Perguntava sobre meu trabalho com aquele interesse de quem está tentando entender o que a outra pessoa faz. Eu explicava, ela ouvia, parecia gostar. O casamento foi simples, como eu queria. Preferimos investir do que gastar tudo num dia. Minha sogra apareceu linda, sorridente, abraçou minha mãe na entrada da cerimônia. Tudo parecia muito bem. 4 meses depois do casamento, ela ligou para meu marido numa quinta-feira à noite. Eu estava na outra ponta do sofá, ouvia os monossílabos dele, via a expressão que foi mudando devagar no rosto. Quando desligou, ficou um tempo olhando para o chão antes de falar. Minha mãe está com problema no joelho. O médico disse que ela não pode ficar sozinha nos próximos tempos. Acho que ela vai precisar ficar aqui com a gente um pouco. Perguntei quanto tempo era um pouco. Ele disse que talvez 2 meses, talvez 3. Minha sogra chegou numa segunda-feira com 2 malas e uma bolsa de remédios. Era outubro. Ela foi embora 18 meses depois, mas não foi por vontade própria. Isso também vem depois. A primeira semana foi tranquila. Ela era educada à mesa, arrumava o próprio quarto, assistia televisão na sala sem incomodar. Mas na segunda semana já tinha reorganizado os temperos do armário da cozinha, porque a ordem anterior não fazia sentido nenhum. Na terceira semana, perguntou por que eu chegava tão tarde do trabalho. Expliquei que estava finalizando um projeto com prazo apertado. Ela disse, com aquela voz suave de quem está simplesmente se preocupando: "Você não acha que uma mulher casada deveria priorizar mais o lar?" Eu respirei fundo e não disse nada.
As frases foram chegando aos poucos, como goteira que parece pouca coisa até molhar o teto inteiro. Clarissa, você não pensa em ter filhos? Com 40 se aproximando, o tempo não espera. Clarissa, esse negócio de ficar viajando para a obra toda semana não é vida para mulher casada. Clarissa, meu filho precisa de uma companheira presente, não de uma sócia. Cada frase vinha com um sorriso. O sorriso de quem acredita que está dizendo uma verdade necessária. Meu marido ouvia, baixava os olhos, mudava de assunto. Eu engolia. Foi quando chegou o meu cunhado. Ele tinha 36 anos, morava até então no apartamento da minha sogra, que agora estava fechado. Apareceu numa tarde de sábado com a desculpa de visitar a mãe e ficou para o jantar. Depois do jantar, ficou para a sobremesa. Depois da sobremesa, ficou até meia-noite falando sobre um projeto de aplicativo que ia mudar o mercado. Fui dormir, deixando ele e meu marido na sala. Nas semanas seguintes, começou a aparecer com mais frequência, sempre com uma ideia nova, sempre cheio de planos, sempre na hora do almoço ou do jantar, como se o estômago avisasse melhor do que o calendário. Minha sogra falava dele com aquela mistura de orgulho e desculpa que as mães reservam para os filhos que ainda não encontraram o caminho. Ele é muito inteligente, só não encontrou a oportunidade certa ainda. Meu marido concordava com a cabeça. Numa sexta-feira, minha colaboradora mais antiga me disse que precisava tirar uma licença de 3 meses por problema de saúde. Foi uma notícia difícil. Ela era essencial no atendimento aos clientes. Naquela noite, contei para o meu marido que estava com dificuldade de cobrir todas as frentes. Ele disse, e se meu irmão te ajudasse no estúdio? Ele entende de tecnologia, poderia cuidar das redes sociais, das ligações, de organizar a agenda, só enquanto você resolve essa situação. Olhei para ele por um tempo. Disse que ia pensar. Não devia ter pensado. Devia ter dito não na hora e encerrado o assunto. Mas disse sim. E esse foi o maior erro que cometi naquele período inteiro. Uma coisa é contratar um funcionário. Outra coisa completamente diferente é contratar o cunhado que mora na casa da sua sogra, que mora na sua casa e que acorda todo dia achando que está fazendo você um favor ao aparecer. Meu cunhado chegava com atraso na maioria dos dias. Quando chegava no horário, passava a manhã no celular. Cometeu erros em confirmações de agenda que me fizeram perder 2 clientes. Numa reunião com uma incorporadora, fez uma piada fora de lugar que deixou o ambiente tenso por 20 minutos. Quando eu sinalizava que algo não estava certo, ele ria e dizia que eu estava exigindo demais. E quando eu levava isso para meu marido, a resposta era sempre alguma variação da mesma frase. Tem paciência, ele está se adaptando. É meu irmão, Clarissa. Eu tinha paciência. E a paciência ia custando caro. Os comentários da minha sogra foram ficando mais diretos com o tempo, como se cada mês de tolerância da minha parte tivesse sido lido como autorização para ir um passo além. Clarissa, é muito bom que meu filho mais novo esteja tendo essa oportunidade no seu estúdio. Ele tem muito talento para a área comercial. Já pensou em dar uma participação formal para ele? Sorri e disse que ia pensar. Não ia pensar, mas disse que ia. Minha amiga Patrícia, que tinha um escritório de contabilidade e me conhecia desde os tempos do curso técnico, me dizia toda vez que a gente se encontrava, Clarissa, isso vai piorar antes de melhorar se você não colocar limite agora. Eu ouvia, agradecia, voltava para casa e continuava engolindo. Até aquela quarta-feira de novembro. Eu estava no estúdio mais cedo que o normal, finalizando as pranchas de um projeto de reforma residencial com entrega prevista para a semana seguinte. Eram quase 11 da manhã, quando minha sogra entrou pela porta com 4 amigas dela, sem avisar, sem perguntar. Simplesmente entrou, cumprimentou minha colaboradora com familiaridade e acomodou o grupo na mesa grande da recepção, que eu usava para apresentações com clientes. Não disse nada. Pedi para minha colaboradora servir café. Fui terminar o que estava fazendo. Ouvia as vozes lá fora. As amigas admiravam o espaço. E com razão, o estúdio era bonito. Tinha feito uma reforma no ano anterior com revestimento de concreto na parede do fundo, iluminação pensada ponto a ponto, uma galeria com fotos dos projetos executados.
Era resultado de 12 anos de trabalho, não de uma tarde de visita. Então ouvi a voz da minha sogra com aquele tom de quem está contando uma história que já ensaiou. É um lugar bonito, né, Verônica? A família ajudou muito para chegar até aqui. Meu filho apoiou ela desde o começo. Meu outro filho está aqui trabalhando com ela agora. Negócio que a mulher toca sozinha, sem estrutura de família. Não vai para frente, não. Silêncio dentro de mim. O tipo de silêncio que não é paz. É o segundo antes de alguma coisa se partir. Uma das amigas olhou na minha direção com um sorriso condescendente. Você tem sorte de ter essa base, minha filha. Minha sogra completou com a voz mansa de quem acha que está sendo generosa. Clarissa é trabalhadora, todo mundo reconhece. Mas toda mulher precisa de alicerce. Sozinha, sem filho, sem raiz, é difícil construir algo de verdade. As outras concordaram com a cabeça. Minha colaboradora, atrás do balcão, desviou o olhar. Eu sorri. Não foi o sorriso de quem concorda. Foi o sorriso que eu usava quando um fornecedor tentava me cobrar o dobro do combinado e eu ainda tinha o contrato assinado na gaveta. Levantei, peguei minha bolsa e disse com calma que precisava verificar algo no depósito. Entrei na sala dos fundos, fechei a porta e liguei para Patrícia. Patrícia, você tem tempo na manhã de sexta-feira? Uma pausa. Tenho. O que aconteceu? Precisa que você me indique um advogado especializado em direito empresarial e familiar. Pode ser? Outro silêncio, mais curto. Pode. Vou ligar para o Gustavo agora. Você tá bem? Estou ótima, eu disse. Sexta de manhã, então. Voltei para a sala. Servi café às amigas da minha sogra. Fiquei mais 1 hora ouvindo sobre a importância da família como alicerce de tudo na vida. Despedi todo mundo na porta, com um beijo no rosto, como se fosse a quarta-feira mais comum do mundo. Quando fechei o estúdio naquela noite, fiquei sentada sozinha por um tempo olhando para as fotos na parede. Cada projeto ali tinha uma história que só eu sabia contar. A reforma da casa da família de 4 filhos que me pagou em 3 parcelas porque era o que cabia no orçamento deles, e eu aceitei porque o projeto era lindo. O apartamento da aposentada que chorou quando viu o resultado final e disse que era a primeira vez na vida que se sentia em casa de verdade. O consultório médico que levou 6 meses de obra e que, quando inaugurou, me mandou um buquê de flores com um bilhete de agradecimento. Nenhuma dessas histórias tinha meu marido dentro, nenhuma tinha meu cunhado, nenhuma tinha minha sogra. Tudo que estava naquelas paredes era meu, desde antes de qualquer um deles existir na minha vida. Não precisei de mais clareza do que aquela. Na sexta-feira, Patrícia chegou com uma pasta debaixo do braço. O advogado que ela indicou se chamava Gustavo. Tinha uns 50 anos, cabelo grisalho e um jeito de falar direto que eu apreciei desde a primeira frase. Me conta o que está acontecendo. Contei tudo. Patrícia já sabia a maior parte, mas ficou quieta ouvindo sem interromper. Gustavo foi anotando num bloco. Quando terminei, ele fechou o bloco e disse: do ponto de vista empresarial, você não tem problema nenhum. O estúdio foi aberto 11 anos antes do casamento. O contrato social está no seu nome desde o primeiro dia, sem alteração societária posterior ao matrimônio. Qualquer tentativa de reivindicação sobre o negócio não tem amparo legal nenhum. O seu cunhado é funcionário informal? Confirmei. Então precisa formalizar a rescisão para se proteger de ação trabalhista. Ele fez mais algumas anotações. E o apartamento onde vocês moram? Era alugado no meu nome. Aluguei 2 anos antes do casamento, e todos os pagamentos saíam da minha conta pessoal. Gustavo assentiu. Quanto tempo você ainda consegue sustentar essa situação? Respirei fundo. Quanto tempo você precisa para preparar tudo? 25 dias. Posso ter tudo pronto em 25 dias. Então 25 dias, eu disse. Os 25 dias que se seguiram foram os mais estranhos da minha vida. Continuei morando no mesmo apartamento. Continuei dividindo a mesa do café da manhã com minha sogra. Continuei deixando meu cunhado entrar no estúdio de manhã e sair no horário que bem entendia. Mas agora eu tinha um plano, e cada comentário que chegava, cada sugestão não pedida, cada tarde desperdiçada no estúdio por conta do meu cunhado, eu anotava em data e horário num caderno que ficava trancado na gaveta do meu escritório. Tirava print das conversas de WhatsApp, guardava os comprovantes de tudo.
Minha sogra percebeu que eu estava diferente. Clarissa, você está muito quieta ultimamente. Está tudo bem no casamento? Está ótimo, eu respondi. Cansaço de trabalho. Ela pareceu aceitar. Meu marido também perguntou uma vez se eu estava bem. Eu disse que estava. Ele pareceu aliviado por não precisar entrar em detalhes. No 24º dia, Patrícia me ligou às 7 da tarde. Tá tudo pronto. O Gustavo manda os oficiais amanhã às 10. Dormi melhor naquela noite do que em qualquer noite dos últimos 2 anos. Na manhã seguinte, às 10h02, o interfone tocou. Meu marido atendeu. Uma voz disse que tinha entrega para 3 pessoas diferentes. Ele desceu com a cara de quem acha que é alguma compra de loja online. Voltou 3 minutos depois com um envelope aberto na mão e uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Clarissa. Disse meu nome com uma voz que eu não reconheci. O que é isso? Está escrito, eu disse, sem levantar da cadeira. Minha sogra entrou pela sala com um envelope já amassado na mão, o rosto vermelho. Que história é essa? Você está me mandando embora? Deste apartamento? Estou notificando formalmente que o acordo de hospedagem temporária está encerrado. A senhora tem 30 dias para deixar o apartamento. Temporário? A voz dela subiu. Eu vim cuidar da minha recuperação. Você não pode simplesmente... Me levantei. Fui ao meu escritório. Voltei com uma pasta que tinha preparado durante a semana anterior. Coloquei sobre a mesa de centro. Contrato de locação no meu nome, assinado 2 anos antes do casamento. Comprovantes de pagamento do aluguel dos últimos 6 anos, todos debitados da minha conta pessoal. Declaração de imposto de renda dos últimos 6 anos, onde o imóvel aparece como despesa minha. Cópia do laudo do ortopedista da minha sogra, assinado 3 semanas atrás, no qual eu estava como responsável pelo plano de saúde, autorizando acesso ao prontuário. Precisava só que ela confirmasse se queria que eu lesse o trecho relevante. Ela ficou em silêncio. Eu li mesmo assim. O paciente apresenta quadro estável, sem restrições para a vida independente. Recomenda-se manutenção de atividade física regular. Médico satisfeito com a evolução. O silêncio que se instalou na sala foi diferente de todos os silêncios que eu tinha engolido nos últimos 18 meses. Era um silêncio que eu tinha criado, que eu merecia. Meu marido estava pálido. Clarissa, a gente pode conversar sobre isso? Pode, eu disse. Mas conversar não vai mudar o que está escrito nesses documentos. Meu cunhado chegou 10 minutos depois porque alguém tinha ligado para ele. Entrou com aquela postura de quem veio defender a família e ficou me encarando com uma cara que ele devia achar intimidadora. Você não pode me demitir assim. Vou te processar por demissão sem justa causa. Abri a pasta de novo. Coloquei mais papéis sobre a mesa. Histórico de atrasos e faltas dos últimos 8 meses, com data e horário. Registro da reunião com a incorporadora, com anotação do ocorrido e assinatura da minha colaboradora como testemunha. Cópia das mensagens em que ele me pediu adiantamento de salário 3 vezes no mesmo mês. Memória de cálculo do que ele recebeu informalmente comparado com o que seria devido em regime de CLT, com todos os encargos. E a nota fiscal do contrato que eu perdi por falha dele na confirmação de uma entrega, com o e-mail da empresa cancelando formalmente. Se quiser processar, pode processar. O Gustavo já está preparado para a contrarresposta. Meu cunhado olhou para os papéis, olhou para minha sogra, olhou para o meu marido que estava sentado no sofá com as mãos entre os joelhos, olhando para o chão. Minha sogra mudou de estratégia. As lágrimas chegaram rápidas demais para serem inteiras. Clarissa, eu não estou bem de saúde. Você vai me jogar na rua assim? Peguei mais uma folha da pasta. Laudo do cardiologista, assinado no mês anterior. Lembrava que ela tinha me pedido para renovar o plano de saúde naquela época e que eu tinha assinado a autorização de acesso. Perguntei se queria que eu lesse o trecho ou preferia ler sozinha. Ela ficou quieta. O silêncio que se fechou na sala naquele momento tinha peso. Era o peso de tudo que eu tinha deixado acumular sem perceber que estava me curvando. Meu marido levantou os olhos. Eu entendo que você está com raiva, mas não precisava ser assim. A gente podia ter conversado. Olhei para ele por um tempo antes de responder. Durante 2 anos eu tentei conversar.
Toda vez que sua mãe dizia que eu não entendia o valor da família, eu esperava que você dissesse alguma coisa. Toda vez que seu irmão faltava ao trabalho ou errava uma entrega, eu esperava que você tivesse uma conversa com ele. Toda vez que eu chegava às 11 da noite porque estava terminando um projeto e ouvia que eu me preocupava pouco com o lar, eu esperava que você defendesse o que eu construí. Fiz uma pausa. Você não fez nenhuma dessas coisas, nenhuma vez, nenhuma. Ele abriu a boca. Não. Disse antes que viesse qualquer palavra. Você tem 30 dias. Se não tiver saído até lá, o Gustavo me disse que com toda a documentação que temos, o processo de reintegração de posse leva menos de 2 semanas. Peguei minha bolsa, meu casaco e as chaves do estúdio. Vou ficar alguns dias no apartamento da Patrícia enquanto a situação se organiza. Quando eu voltar, quero o apartamento disponível. Minha sogra tentou uma última vez. Você vai se arrepender disso. Mulher sem família, sem filho, sozinha no mundo. Você vai precisar de alguém um dia. Parei na porta. Me virei. A calma que eu senti foi mais forte do que qualquer coisa que eu esperava sentir naquele momento. Prefiro isso a ser diminuída por pessoas que nunca tiveram intenção de me valorizar. Boa sorte, sogra. Fechei a porta com cuidado. Não precisei bater. Fiquei 11 dias no apartamento da Patrícia. Trabalhei. Finalizei o projeto que estava em andamento. Fiz uma visita de obra que tinha atrasado 2 semanas. Jantei com minha colaboradora, que quando soube do que tinha acontecido, me mandou uma mensagem dizendo que estava do meu lado e que eu podia contar com ela. Dormi 8 horas por noite, sem peso invisível no travesseiro, sem acordar na madrugada com aquela sensação de ter esquecido alguma coisa que era, na verdade, só cansaço de nunca estar completamente em casa no próprio lar. Patrícia me mantinha informada sobre o que o Gustavo ia acompanhando. Meu marido tentou contestar o divórcio, alegando que tinha contribuído financeiramente com o estúdio. Gustavo solicitou os extratos bancários. A contribuição dele com o estúdio era exatamente 0. Com o apartamento, havia alguma divisão proporcional que foi calculada e acordada sem drama. O estúdio nunca tinha recebido R$1 da conta dele. Meu cunhado ameaçou processo trabalhista. O advogado dele recuou quando viu a pasta que o Gustavo tinha preparado. Negociaram um acordo. Paguei sem hesitar, porque era muito menos do que eu esperava pagar para fechar aquela história de uma vez. Minha sogra foi morar com meu cunhado num apartamento de 2 quartos que ela encontrou usando o dinheiro que tinha guardado, mais do que ela deixava aparecer. Uma recuperação extraordinária, exatamente a que uma pessoa precisa ter quando precisa administrar a própria vida. No 12º dia, Patrícia me ligou às 6 da tarde. O apartamento está vazio, foram hoje de manhã, fui no dia seguinte. O apartamento tinha aquela cara de lugar deixado com pressa e com raiva. Faltavam 2 quadros que eram meus. A cafeteira nova que eu tinha comprado em dezembro tinha desaparecido. 2 vasos de cerâmica que eu tinha trazido de uma viagem estavam no chão do corredor, não caídos, quebrados com intenção, como se alguém tivesse precisado deixar alguma coisa marcada. Na bancada da cozinha, um bilhete da minha sogra com letra firme. Você destruiu uma família, vai colher o que plantou. Guardei o bilhete na pasta. Era mais uma prova de caráter, e eu já tinha uma pasta inteira delas. Passei 3 horas limpando o apartamento, não com tristeza, com prazer. Com cada coisa que eu organizava, com cada janela que eu abria para entrar ar, eu sentia que estava recuperando algo que tinha sido meu o tempo inteiro, mas que eu tinha permitido, sem perceber, que pertencesse a outras pessoas. Comprei móveis novos. Escolhi cada peça com calma. Voltei à loja 3 vezes para mudar de ideia sobre um tapete. Pintei a parede do quarto num tom que eu queria há 2 anos e tinha descartado porque a cor era muito marcante para espaço compartilhado. A parede ficou linda. A cor era exatamente certa. 3 meses depois, meu marido mandou mensagem dizendo que tinha refletido muito, que reconhecia os erros dele, que queria conversar. Li a mensagem. Coloquei o celular de volta na bolsa. Fui preparar a massa de um bolo encomendado para o dia seguinte. Não respondi naquela semana. Não respondi na seguinte. Com o tempo, a mensagem perdeu o peso que nunca devia ter tido. 8 meses depois do dia em que fechei aquela porta, contratei uma nova colaboradora e comecei o processo de registro de marca do estúdio que Patrícia vinha sugerindo há mais de 1 ano.
Assinei um contrato de fornecimento de projeto com uma pequena rede hoteleira que estava expandindo na cidade. Era o tipo de parceria que eu tinha buscado por muito tempo e que, enquanto estava dentro daquela situação, nunca tinha conseguido dar a atenção que merecia. Um ano depois, abri um grupo de mentorias para mulheres que querem trabalhar de forma independente na área de design. As primeiras 3 turmas lotaram. Numa tarde, durante uma das sessões, uma participante de uns 42 anos, com um caderno cheio de anotações e uma expressão concentrada, me perguntou quanto tempo tinha levado para chegar até onde eu estava. Pensei antes de responder. Levei 12 anos para construir, 22 meses quase perdendo tudo, e alguns dias para recuperar o que sempre foi meu. Ela sentiu mais do que estava na pergunta. O que eu aprendi nesse processo não cabe em lista, mas as coisas que ficaram mais claras são essas. Aprendi que generosidade sem reconhecimento não é virtude. É uma porta aberta que algumas pessoas usam para entrar, ocupar o espaço e depois afirmar que sempre foi delas. Aprendi que família não é o grupo de pessoas que carrega o mesmo sobrenome de quem você ama. Família é o grupo de pessoas que age como se você valesse alguma coisa, inclusive nos dias em que não precisam de nada de você. Aprendi que o silêncio de quem deveria falar é uma forma de traição. Não a traição dramática dos filmes, mas a traição lenta e diária de quem observa enquanto alguém que diz amar é diminuído e escolhe o conforto de não se envolver. Aprendi que documentar não é desconfiança, é respeito por si mesma. É a diferença entre ser atropelada por uma versão falsa da sua própria história e poder mostrar, com papel e data, o que de fato aconteceu. E aprendi que o medo de ficar sozinha é uma das ferramentas mais eficientes que existe para nos manter quietas, aceitando o que não deveríamos aceitar, pagando um preço que ninguém nos disse que estava sendo cobrado. Hoje vivo sozinha no meu apartamento. Acordo cedo porque quero, não porque preciso evitar comentários no café da manhã. Tomo meu café sem pressa. Às vezes saio com Patrícia ou com minha colaboradora. Às vezes fico em casa lendo até tarde. Às vezes trabalho num projeto até a madrugada porque estou dentro do processo e não quero parar, e não porque estou fugindo de chegar em casa. O estúdio continua sendo meu, o CNPJ continua no meu nome, os 12 anos que levei para construir continuam presentes em cada projeto que sai dali. E nenhuma história paralela que alguém queira contar vai apagar isso. Minha sogra disse que eu ia me arrepender. Não me arrependo de nada. Nem da paciência que tive por tempo demais, porque foi ela que me ensinou que limite não é falta de amor, é a condição mínima para que o amor seja possível. Nem da forma como resolvi, porque eu não agi pela raiva, agi pela clareza. E clareza, diferente da raiva, não passa. A Clarissa que engolia comentários sobre não ter filhos, sobre trabalhar demais, sobre não entender o valor da família, sobre dever gratidão por morar no próprio apartamento, não existe mais. No lugar dela tem uma mulher que sabe o que construiu, sabe o quanto vale, e aprendeu que o mais caro que a gente pode pagar é a aprovação de quem nunca teve intenção de nos dar. Se minha sogra tiver razão e eu for mesmo morrer sozinha, que seja no meu apartamento, na minha vida, com as mãos que cheiram a tinta e a projeto desde que eu tinha 23 anos e um caderno de croquis que eu levava para todo lugar, isso não trocaria por nada.